Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é analisar os versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 10, vamos analisar os versículos de 27 a 39. Nessa passagem, Jesus mostra que todas as inteligências criadas por Deus são divinas e, como Ele mesmo, podem chegar à plena identificação com o Pai. Estamos inscritos aí neste contexto. Acompanhe o nosso estudo de hoje. O texto bíblico conta o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Então, esse é o trecho, e nesse trecho, bem claramente, o João afirma a origem divina de Jesus, confirma Jesus como Messias, tendo como referência as próprias palavras do Mestre. Além disso, tem que considerar que tudo aquilo que ele ensinava era uma doutrina muito superior a todas as que foram ensinadas até então. Além disso, tinha as obras, tinha os sinais que ele fazia também. E, mesmo assim, para muitos judeus, ele era blasfemo e deveria ser apedrejado e preso. Mas a gente tem que entender que muitos seguiam Jesus. Havia multidões que seguiam a Jesus. Muitos acreditavam que Jesus era o Messias. Outros o viam como mestre, o chamavam de rabi. Alguns se esforçavam por entender os ensinamentos. Então havia muita gente seguindo Jesus. Muitos permaneciam em silêncio, atentos à pregação. Vemos que aqui Jesus menciona de novo a metáfora do pastor e das ovelhas, dizendo que ele conhece as suas ovelhas e suas ovelhas identificam a sua voz. Quem deu a ele essas ovelhas foi o Pai, quer dizer, Deus. Deus atribui a Jesus a incumbência de cuidar da humanidade. Nessa metáfora, é o rebanho. E Jesus, então, é o governador do planeta Terra. E ele usava essa metáfora sempre em referência aos costumes da época, que colocavam vários rebanhos no mesmo cercado
com um vigilante à noite para evitar ladrões e assaltantes e animais agressivos, mas o pastor de manhã, quando vinha buscar o seu rebanho, aqueles rebanhos estavam ali, o pastor tinha um modo específico de chamar as suas ovelhas e elas seguiam a voz do seu pastor, porque conheciam o pastor. Então, é essa metáfora que Jesus usa nesse trecho novamente, mostrando que ele nos conhece, mas é importante que nós identifiquemos a sua voz, que nós o sigamos e não fiquemos ali à revelia de qualquer assaltante, de qualquer um que se diga representante de Deus na terra ou mensageiro de Jesus. Nós temos que identificar o ensino que é efetivamente de Jesus. Essa é a nossa parte. Nesse trecho, há duas afirmativas que têm provocado polêmica ao longo dos anos. Uma, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, que é o versículo de número 30. Então, esse versículo, Jesus fala, eu e o Pai somos um, é um versículo que tem produzido muitas polêmicas, mas nós podemos encontrar no livro Consolador um esclarecimento de Emmanuel. Na pergunta 288, essa pergunta é feita assim: podemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? Meu Pai e eu somos um? A resposta de Emmanuel. A afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Então, não é que Jesus se fazia Deus, é que ele conhecia a vontade de Deus acerca da humanidade terrena e cumpria o que estava programado dentro desse projeto de iluminação dos seres humanos. E a outra afirmativa é quando Jesus diz, vós sois deuses. Quando os judeus questionam, você está se fazendo de Deus? E ele então cita o Salmo 82, no versículo 6, que está escrito assim, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Esse é o Salmo. Então ele está se referindo à escritura antiga para argumentar com aqueles que ainda duvidavam se a escritura antiga dirigia-se aos que ouviam a palavra de Deus, que são deuses, deuses com minúscula, que Deus com maiúscula é só o Criador, mas isso foca o entendimento da nossa origem divina, somos filhos de Deus. E a respeito disso também, Emmanuel tem uma explicação na pergunta 302, foi indagado assim, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, sois deuses? E Emmanuel esclarece, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, fica bem explicado aqui. Jesus se esforçou para explicar isso ao tempo em que ele veio àqueles que seus contemporâneos, usando a própria escritura em que os judeus confiavam. Mas eles ainda assim tiveram dificuldade. Jesus falou, a escritura não pode ser anulada. Então, ele veio confirmar a escritura antiga naquilo que ela representava de verdades eternas, universais. Então, a gente vai encontrar
com Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre, um capítulo intitulado Provas Externas e Internas, uma explicação interessante a respeito desse assunto, porque muitas vezes a gente percebe que a gente conhece, mas o conhecimento não resolve a questão. Os judeus conheciam a escritura antiga, mas aquele conhecimento não adiantou muito para eles. Então, o Vinícius vai explicar que não é o conhecimento que resolve a questão do ser humano no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Não basta ter a informação e acolher a informação. É preciso que o sentimento esteja envolvido. Vinícius diz textualmente assim: entender não é tudo, é preciso sentir a verdade. A inteligência, agindo desacompanhada do sentimento, não chega a penetrar a essência do cristianismo, como, aliás, a de nenhum ideal transcendente, cuja espiritualidade ascende às regiões elevadas ao sublime. Então, nós precisamos sentir o Evangelho. Por isso que a gente está sempre buscando no estudo, no esclarecimento que o Espiritismo nos traz, essa possibilidade de desenvolver o nosso sentimento de amor para que nós possamos conectar essas energias superiores que nos envolvem e realmente vivenciar essa mensagem que ilumina. Ficamos por aqui nesse momento, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.